Você sabia que os Gideões missionários da última hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ID do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a capital das missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que os Gideões é muito mais do que apenas um congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de 1000 famílias de missionários sustentadas em 21 países. O congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos 4 cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema: unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos, que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. A paz do Senhor Jesus. Tem lugar ainda para a palavra? Tem, né? Então vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai Celestial, a nossa gratidão por estarmos na Tua casa na noite desse dia, nesse momento em que vamos ouvir a Tua palavra. Certamente os Teus filhos que adentraram este lugar estão ávidos por ouvir aquilo que o Senhor já determinou. Usa uma vez mais o Teu servo, e que possamos sair daqui essa noite abençoados, robustecidos, cheios daquilo que o Senhor vai fazer através da Sua palavra, para a Tua glória. E quem crê diz amém. Deus abençoe. Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto que está no meu coração para transmitir a mensagem de missões. Livro do Gênesis, capítulo 45. O versículo 1 está escrito: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se.
Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para conservação ou salvação de vidas, Deus me enviou diante da vossa face. Amém. Quero estar sentados. Quero aproveitar para transmitir a minha saudação a todos os internautas, os irmãos que estão fora do país, amigos. E quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar ministrando esta noite nos Gideões, e tendo em vista a minha insignificância, elevo a gratidão a Deus pela oportunidade a mim cedida, ao pastor Gilmar Miguel. Muito obrigado, sua muito digna esposa, missionária Inês, seu filho, pastor Abner. Muito obrigado por ter me dado esta oportunidade de poder servi-los. Pastor Adriano, muito obrigado pelo carinho, a receptividade, como também pastor Carlinho, como vice-presidente da igreja, pastor Silas, pastor Suzy. Muito obrigado a todos, em vossos nomes. Externo a minha gratidão a toda a coordenação, a equipe da recepção, todos os envolvidos na coordenação deste grande congresso. Deixo a minha gratidão, como também aos amigos, Murilo, a Cláudia, Fagundes, reverenciar os pregadores que já me antecederam, os que virão pós mim, e entre eles está pastor Juliano, um prazer. E também agradecer a Deus pela vida do secretário nacional de missões, Senami, pastor Saulo. É muito bom revê-lo e ouvi-lo falar de missões. Queridos, tomando por base esse texto, como eu fui convidado para um congresso de missões, é pertinente despertar em nós alguns segredos missionários de uma forma contundente. Por isso que eu gostaria de falar-lhes sobre entre a razão e a graça. Digam comigo: entre a razão e a graça. Quando nós analisamos o contexto da razão, não precisa ater detalhe. É o direito que você tem diante de umas circunstâncias, em todos os aspectos. Quando falamos de graça, falamos de benevolência no contexto literal. Quando nós observamos o projeto missionário, o quanto Deus investiu, a gente fica perplexo por observar o investimento do próprio Deus em resgatar o ser humano. Se nós analisarmos o capítulo 1 do Gênesis, ele está falando da criação, a criação como um todo. Capítulo 2, vem a criação do ser humano, como também a criação do Éden. Capítulo 3, vem a decepção, a queda do ser humano. E daí por diante, capítulo 6, vem o ápice do pecado, aonde Deus tem um direito, tem razão. Veja que o próprio Deus abre mão do seu direito, pois a Bíblia diz que a ofensa, o pecado do ser humano, cheira mal às narinas de Deus. Então Deus decide que vai abrir mão. Vou dar fim, vou dar cabo, nenhuma palavra direta, vou desistir. O homem não merece o que eu fiz, eu vou acabar com ele, vou destruí-lo. Os animais, os répteis,
as bestas feras, a terra, tudo que eu criei, eu vou desistir, por conta da influência do pecado na vida do ser humano. Paulo diz que este pecado criou uma barreira, que se nós observarmos o capítulo 5 aos Romanos, Paulo diz que o pecado aumentou, abundou, e o capítulo 6 do Gênesis mostra isso, pois a epígrafe diz que toda a raça humana degradou-se pelo pecado. Então é quando Deus vem e fala, decide o que eu acabei de citar. Porém, Deus sanciona, Deus determina desistir do homem. Então, quando Deus sanciona a destruição, Ele abre mão da razão, Ele abre mão do direito. E a Bíblia diz que a graça vem. Se os irmãos analisarem a epígrafe pastor Wesley do capítulo 6, está lá na maioria das versões, degradação geral do gênero humano. Porém, depois de sancionada, deliberada a destruição, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele abre mão da razão, ele abre mão do direito, ele suporta a ofensa, ele suporta o pecado do homem e o enche de graça. E pela graça 8 seres humanos são preservados da destruição. Capítulo 7 vem a destruição. Capítulo 8 do Gênesis, a própria graça vai tirar Noé e sua família da arca, e Deus lhes dá o direito de recomeçar. Porém, do capítulo 9 ao capítulo 11, os irmãos hão de perceber que a influência do pecado deteriora o ser humano de novo. E aqui os 3 descendentes de Noé e as suas proles foram ludibriadas pelo pecado, mais uma vez ofendem a Deus. Capítulo 11 termina com uma confusão. Toda a raça humana, na diretriz de Cã, Sem e Jafé, se espalham no planeta sem Deus, sem contexto de adoração, sem contexto de aproximação, e se voltam a adorar o sol, a lua, as estrelas, os astros, distantes de Deus. Interessante é se você analisar em um contexto proporcional, sai da razão humana, do capítulo 1 ao capítulo 11 do Gênesis, você vê criação, você vê queda, você vê recomeço e você vê decepção. Capítulo 11 do Gênesis, se você fizer uma proporção nos 31.189 capítulos da Bíblia, os 11 primeiros capítulos vão dar 0,92%, menos de 1% de toda a Bíblia. Se você analisar na forma de versículo, você fica assustado, porque os 11 capítulos, tanto na mais comum, Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, são 209 versículos, os primeiros 11 capítulos. Na versão, na Peshitta, na King James, na Thompson, 209 versículos. Se você pega 209 versículos e faz uma proporção para os 31.100 versículos, arredondando, porque há 102, 103, 104, 105, dependendo da versão, arredondamos em 3.100 versículo, vai dar 0,96%, menos de 1%, tanto no capítulo como no versículo. O interessante é que toda
toda a Bíblia, menos de 1% é criação, é queda, recomeço e decepção. Você analisa 91% da história bíblia é missão, é investimento no resgate do ser humano. Se você analisar no contexto, 69% Deus entregou a Israel, e 22% de toda a Bíblia é a história da gloriosa igreja de Jesus. Se você analisar este contexto, porque no capítulo 12 começa o projeto de resgate. No capítulo 12 do Gênesis, Deus vai colocar em prática um projeto espiritual. Capítulo 12, versículo 3, disse ele a Abraão: por meio de você eu vou resgatar, eu vou abençoar todas as famílias da terra. O projeto entra em ação. Porém, quando nós analisamos o desenvolver do projeto de resgate, Abraão aceita, e logo no capítulo 12 vem uma das maiores crises, uma das maiores ameaças para denegrir, para destruir o projeto, e se chama fome. A fome, ela não estende-se há muito tempo, mas ameaçava parar com o projeto missionário. Então Deus manda Abraão descer para o Egito enquanto a fome passava. O projeto subsistiu. A primeira fome para Abraão gera Isaac. O projeto continua. Capítulo 26 do Gênesis vem a mesma ameaça. A Bíblia diz que a fome ameaça o projeto missionário, mas Deus não desiste. Vai a Isaac e diz a ele: não desce para o Egito. Aí Isaac vai ser protegido em Gerar, um lugar seco, um lugar inóspito, mas lá o projeto sobreviveu. Lá o projeto continuou. Tentaram coibir, mas o projeto é maior do que as adversidades. Ele sempre sobrevive, porque foi Deus que criou. Capítulo 37 do Gênesis. Vem Jacó, e a Bíblia diz, e mostra uma das histórias mais lindas para a preservação do projeto, porque através de Jacó o projeto desabrocha, o projeto vai tendo nome, Israel. O projeto vai ganhando corpo, o projeto vai ganhando vida. Mas infelizmente o projeto vai se desenvolver com competitividade, com disputas, com inveja e com brigas. Se você ler o capítulo 30 do Gênesis, a Bíblia mostra que quando Lia gera Rúben, Simeão, Levi e Judá, Raquel envolve-se de inveja. A Bíblia diz que aqui começa a competitividade. Raquel vai a Jacó e com inveja, com ira, pede filhos. Ele diz: eu não estou no lugar de Deus. Em vez de orar, ela vai entrar em competição. Ela pega a sua serva Bila e diz: estar aqui, a minha serva, gere filhos nela para ser meu. Se você observar, despertou a Leia ou Lia. Lia, vendo que demorou até gestação, pega também a sua serva e dá a Jacó, para que agora houvesse disputa e competição. Os 10 primeiros filhos de Jacó
Os 10 primeiros frutos, no contexto coletivo do projeto, crescem em disputas, em meio a invejas. Os 10 primeiros filhos de Jacó crescem em um ambiente que não sabia o que era perdão, só sabia o que era briga, discussão e disputa. Porque isso está na Bíblia. Dentro de casa era isso que acontecia. A disputa, a briga familiar vai acabar com o nascimento de José. Quando José nasce, Raquel agora não vai mais criticar Lia, mas vai adorar a Deus, agradecendo a Deus e dizendo: Ele vai me dar outra, Ele vai me dar outra, Ele vai me dar outra. Agora José vai crescer em um ambiente sem competitividade. José vai crescer com a experiência do Val do Jaboque em oração do pai. José vai crescer vendo o pai se humilhando diante do seu tio, pedindo perdão, para o projeto continuar. Diga para quem está ao seu lado: o projeto tem que continuar. Diga para ele: nesta noite eu vou sair daqui esquecendo que eu tenho razão e vou dar prioridade à graça. A Bíblia diz que Jacó ama José porque era filho da velhice. Quando ele não esperava mais, José vem. Na sequência, Benjamim. E com a vinda de Benjamim, vem a morte de Raquel. Agora José vai ser criado pelas mulheres de Jacó, mas ele era amado pelo pai. Então é por isso, entre outras questões, que Jacó vai lhe dar uma túnica diferenciada. Aquela túnica não era simplesmente honra. Eu tive recentemente no Egito, e aquela túnica simplesmente era o cargo de supervisão. Ele agora era o chefe dos irmãos. Aquela túnica lhe dava direito. Por isso que a Bíblia diz que tudo de errado que os seus irmãos faziam, ele trazia para o pai. Não era fofoca, era direito de função, era supervisão, era cargo de chefia, e tinha que passar para o pai. Gostasse ou não, papai vai ter que saber: eu fui nomeado para isso. Agora era o chefe, o penúltimo. Quebra a lógica. O direito de chefiar era de Rubem, mas agora, por conta do amor, Jacó o nomeia. Portanto, chega o capítulo 37, o chefe, o menino, aparentemente 16 a 17 anos, está subindo, está na mídia, está crescendo,
Na casa dos 10 só dava ele. Sabe quem é chefe agora? José. Então deixa ele crescer. Não, é inexperiente. Mas chegou ali sem contenda, chegou ali sem competição, chegou ali sem passar por cima de ninguém. Olha, a mão tem 5 dedos e nenhum entra na veia um do outro, e cada um tem a sua função. Ei, olha para quem está ao teu lado, diga: não entra na veia do outro. Se Deus prometeu, vai fazer. Agora é o chefe. Eu falo, pastor, com um pouco de propriedade e falo com orgulho. Trabalhei profissionalmente 38 anos, ainda sou vinculado a uma usina de açúcar chamada Santa Clotilde, no estado das Alagoas. Comecei limpando mato, comecei cortando cana, comecei ajudante de trator, tratorista, motorista. Um dia teve uma palestra para os condutores e me deram a oportunidade. Eu dei uma palavra. O coordenador do curso procurou o patrão e disse: aquele preto tem futuro. Não deu uma semana, o patrão me chamou e me entregou o cargo de chefia. Agora eu era chefe de 500 pessoas. Eu mandava ir embora e eu contratava. E eu sei o que é isso, porque quem estava na frente dizia: agora é aquele preto que é o chefe. Era um preto, mas não entrou por competição, entrou pela ação de Deus naquele projeto. Você não vê José denegrindo os irmãos uma vez, porque ele não foi criado assim. Como chefe, entra no radar de Deus. Pela lógica, o próprio Deus era para escolher Rubens. Se Rubem não quisesse, era Simeão. Se Simeão não tivesse, era Levi e até Judá. Mas o penúltimo, a fila vira. E Deus escolhe José. Além de ser chefe, agora Deus lhe revela algo do futuro, tendo em vista o projeto. Porque uma grande ameaça já vinha, mas na onisciência de Deus, Deus disse: vai afetar o projeto, a fome. Aí diz o capítulo 37, que Jacó envia os seus filhos para pastorear o rebanho de cabra, de gado miúdo, nas regiões de Siquém. E se os irmãos analisaram o contexto, Siquém era uma terra perigosa para os judeus, para os hebreus. Os irmãos lembram que há tempos atrás, Simeão e Levi desobedeceram Jacó e cometeram a chacina em Siquém, matando o rei, todos os siquemitas. Então os filhos estar ali era uma terra perigosa, podia haver uma revolta, podia haver uma revanche. E como Jacó soube que os filhos estavam ali, chamou o chefe e disse: eu quero que você vá a Siquém e me traga notícia. Era o chefe, de como estão os seus irmãos e os animais. A ordem era: vá, veja e volte. Essa era a ordem do diretor.
Essa era a ordem do pastor presidente: vá, veja e volte com notícia, porque o chefe não pastoreava, ele daria o cuidado e trazia a notícia, e ele vai com esses fins. A Bíblia diz que quando ele vai, que chega em Siquém, não encontra ninguém. Deus mudou a rota do chefe. Deus mudou o plano do diretor Jacó. Pela ordem do pai, era para ele voltar e dizer: pai, eu não encontrei. A Bíblia diz que ele se perdeu. Como eu venho para Camboriú e não sei voltar para Maceió? Diga para quem está ao seu lado: é mistério de Deus. Às vezes ele troca os caminhos de volta, para a gente não voltar mais. A Bíblia diz que ele andou errante, perdido, e encontrou um homem que disse: eles não estão aqui. Eu ouvi eles dizerem que ia descer para Dotã. Olha o projeto, gente, olha o cuidado de Deus. Siquém está fora da rota do Egito. Se José fica em Siquém, não passava caravana para o Egito. Mas Dotã tem cisternas. Dotã tinha água para animais, era rota para o Egito. Então Jacó era Siquém e Deus era Dotã, em prol do projeto. Ele desce. Quando ele desce, os irmãos sabem a história, eu não vou ter detalhe, que esse não é o meu objetivo. Observem, note isso. Jacó envia 1 para 10. Jacó envia 1 para 10. E ele se revolta pelo cargo de chefia. Veja que a primeira coisa vem o sonho, mas depois ele rasga o cargo de José. Ele destitui de forma traiçoeira e sem explicação, joga o menino na cisterna. Na razoabilidade humana, o menino era novo, grita, pede ajuda, cantora. Mas a fúria não deu ouvidos, porque o projeto era missionário. O projeto era preservar vidas, resgatar vidas. As caravanas vêm, as caravanas vêm, e agora, além de traído, é vendido. E sendo vendido, perde todos os direitos. Ele poderia ir para qualquer lugar, as caravanas podiam decidir, mas o lugar escolhido de Deus era o Egito. Era a maior potência. Então desce para o Egito. Os irmãos têm que voltar para casa. Mata um animal, pega a túnica do chefe, molha no sangue do animal e volta para casa para o pai. Primeira coisa, chegaram antes do chefe. A ordem era para o chefe chegar e eles não, mas eles chegaram e o chefe não. Apresenta uma túnica de sangue ao pai e diz: pai, encontramos essa túnica do teu filho.
até o nome escondem. O pai agarra e eles dizem: possa ser que um animal feroz o destruiu. E o pai chora. O choro do pai, a aflição do pai, não sensibilizou-os a contar a verdade. Veja que o capítulo 37 mostra uma reunião fúnebre. Eles fazem um culto fúnebre. O capítulo 37 termina dizendo: o pai chorando e dizendo: vou chorar a morte do meu filho até o mundo dos mortos, até eu morrer também. Então, a partir daqui, quem falava em José teria que dizer em memória. Em memória. O projeto faleceu. Olha para quem está ao teu lado e diga: eu estou com dó de quem pensou que eu estava em memória. Projeto de Deus não morre, ele vive. Como ser humano, eu e você sabemos que essas feridas emocionais não saem. Por mais que você ore, por mais que você jejue, tem feridas que você controla, mas não sara. Ele entra na casa de Potifar, e para consolar, o escritor faz questão de registrar: e Deus era com ele. Ele prospera. Ele vai para a prisão. O escritor registra: e Deus era com ele. Ele chega no palácio, porque Deus o levou 13 anos em memória. Ele revela o sonho e diz: vai ter 7 anos de bonança e 7 anos de fome. E essa fome vai ser pior, vai atingir a toda a terra. Então faz isso. E Faraó aceita a proposta de José. Zelão, ele aceita. 7 anos de bonança se passa, 20 anos, 13. A Bíblia diz que foram 13 anos até chegar no palácio, da cisterna até o palácio. Passou 7 anos, passaram de bonança 20. Nesse interim nasce Manassés. Aí ele desabafa. Ele diz: Deus me fez, olha o nome de Manassés, esquecer das aflições e de toda a casa de meu pai. Sarou. A ferida não incomoda mais. Vão entrar mais 2 anos de crise, de fome, 21 anos, podemos dizer assim. A fome vem, devasta a terra e chega em Canaã. Quando a fome bate no projeto, aí Jacó agora vai fazer o contrário. Ele agora vai enviar 10 para 1. Diga: nesse projeto nem sempre a maioria vence. Primeiro 1 para 10, agora é 10 para 1. Poderia ser hoje, mas só vai 10. Aí vão para o Egito.
Deuteronômio tem um texto que diz que o pecado nos acha. Eles não lembravam mais. José tinha esquecido. Quando um belo dia, uma caravana composta de 10 homens chega no Egito. E agora José era o segundo homem mais poderoso da terra, primeiro-ministro egípcio. Ele tinha uma façanha tamanha. Eu participei de um curso arqueológico no Egito, e eu achei lindo quando o professor disse que 96% do território egípcio é deserto. Só tem 4%, desses 4%, 2% é habitacional e 2% agricultura. Imagina, Deus usa os 2%. Os egípcios cultivavam cerca de 3 meses por ano. Quando a enxurrada transbordava o rio Nilo, que secava, que deixava úmido, eles cavavam e plantavam. 9 meses por ano não cultivavam. Quando José chega, a Bíblia diz que ele visita toda a terra do Egito. E o que é que ele faz? Ele cava cisterna, cava valas com degraus na margem do rio Nilo, porque quando a enxurrada viesse, as águas transbordavam e ficava acumulada e não se perdia. Agora os egípcios cultivavam 12 meses por ano, partindo do nosso calendário, para dar exemplo. Então a bonância, ele agora era venerado, detentor, salvador do Egito. Mas certo dia, tudo para ser feliz, esqueceu a mágoa, os irmãos não lembravam mais. No meio de que todo mundo vinha comprar alimentos, ele olha, e agora a ferida abre, sangrando mais ainda. A ferida abre de novo. Ele vai tentar controlar e não consegue. Veja que ele faz todo o processo. Não se identifica, não fala o hebraico, fala só egípcio. Tem tradutor. Quando ele vai interrogar por meio de tradutor os seus irmãos, vocês são espiões. Não somos. Somos filhos de um homem. Temos 12 irmãos, porém um já não existe mais. O pecado acha, querendo ou não, o pecado vai achar. – 21 anos carregando a consciência, e agora o pecado acha e eles confessam, um já não existe mais. E ele ouvia em hebraico eles dizendo: a culpa disso é porque nós vendemos o menino. Aí a ferida sangrava com mais força. Se você olhar, aqui é o momento mais decisivo do projeto. O escritor fez questão de dizer que na casa de Potifar Deus era com ele, na prisão Deus era com ele, mas no momento mais decisivo o escritor não bota que Deus era com ele, porque a decisão agora era dele. Agora imagina a ferida sangrando, com o poder na mão,
o homem poderoso, qual é a primeira coisa que vem? A razão. E a razão vai dizer: eles agora me pagam. A razão vai dizer: vou queimá-los, vou pisá-los, vou excluí-los. Porque não é isso que muitas vezes a razão faz a gente fazer no século 21? A gente prega missões, a gente contribui para a missão. Eu volto a dizer, mas muitas vezes tem gente que congrega com a gente há 10, há 30 anos. Primeiro erro que ele comete, a gente esquece dos 30 anos e exclui, rasga a credencial, tira do órgão. Em muitos lugares nem fala mais, não dá nem a paz do Senhor, exclui. É a razão que faz isso. Mas diga para quem está ao seu lado: depois desse congresso, você vai ter que me engolir. Eu não vou largar você por nada em Cristo Jesus. Depois de todo o processo, o mais novo tem que vir. Porque o sonho era 11, não era 10. Quando os 11 estão presentes, ele convida para um jantar. E veja que é aqui que a Bíblia mostra claramente: você não vai ver choro, se tem é pouco, na cisterna. Você não vai ver choro na casa de Potifar. Você não vai ver choro na prisão. Mas aqui só tem lágrimas. A ferida abriu. E agora o poder estava na mão. Agora ele tinha tudo para desabafar. Eu vou retribuir. A razão lhe dava direito, o psicossomático o atingia, a pressão era grande e Deus calado. Agora é com você. Era Deus querendo dizer: o projeto só continua, a graça só desce se o perdão vier primeiro. Não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito, não adianta contribuir se o perdão não vir primeiro. A graça só desce se tiver perdão. E a decisão é particular. É você que vai decidir. Estão aí. Se retribuir, eu uso outro. Se retribuir, eu boto outro. Se retribuir, você sai da história. Se retribuir, outro entra na história e você fica para trás. Ele chora, ele grita, mas para continuar na história, para a graça descer, vai ter que perdoar, meu filho. Vai ter que a ferida ser curada pelo perdão, pelo perdão, pelo perdão. O mês passado eu estava no Gólgota, e eu já estava orando: Senhor, me dá uma mensagem para os Gideões. Quem é pregador sabe a aflição que a gente passa quando vai pregar, independente do lugar. E foi lá que Deus me deu essa mensagem. Eu queria pregar outra. Agora ele vem. Só para chatear, só para zoar. Olha para quem está ao teu lado: quer continuar no projeto? Quer continuar na história? Vai ter que perdoar e dar lugar à graça, meu filho. Vai ter que abrir mão da razão. Vai ter que abrir mão da razão. Vai ter que abrir mão da razão. Mas me feriram, me ofenderam, me venderam. Mas quer continuar? Vai abrir mão do direito. Vai abrir mão da razão.
Rabaya Shapakada Rabaga, Raya Sambaraba, Chekasheplay, Raya Sandayo, Ria Samplaya Yoseva, Raya Ramambiadas. A liar claim play catch up play a raya shamba yo a raya shata cabra hey adabra yes so raya shava there e people over a minha glória está invadindo este lugar. A minha unção está levantando quem estava caído. Eu estou sarando feridas por dentro. Assim diz o Senhor. Recebe a cura, recebe a cura, recebe agora. Entre a razão e o direito. Olha o que a Bíblia diz. A pressão era tão grande, a ferida doía tanto, porque a razão dizia: aproveita que tu tá com o microfone e desabafa. Aproveita que tu está com o poder na mão e retribui. Essa era a razão. Mas foi tão forte que pela primeira vez ele grita. A Bíblia diz que ele grita para os empregados, para os egípcios: saiam daqui. E os egípcios saíram. Quando os egípcios saem, ele não chora, ele urra, ele grita. A Bíblia diz que o grito foi tão grande do choro que se ouviu a notícia no palácio de Faraó. A razão dizia: acaba com ele. Mas se ele acabasse, a graça não vinha. Aí, em vez de acabar, ele diz: cheguem mais perto, cheguem, irmãos, cheguem para perto de mim, cheguem para perto de mim, cheguem. Eu sou. Aquele que vocês venderam para o Egito. Mas eu quero dizer a vocês: não fiquem preocupados, não fiquem com medo, não pesa o vosso coração o que vocês fez, porque foi Deus que me enviou para cá para salvar a vida por causa do projeto. A graça vem. Quando o abraço veio, quando o perdão veio, a graça desce. E o projeto sobreviveu. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Deus enviou profeta por conta do projeto. Os 69% do capítulo 11 a Malaquias, Deus trabalhando com Israel, com o projeto passado por José. Mas ele disse: eles matam, eles apedrejam. Aí agora Deus vai enviar um para todos. Aí entra Jesus, a graça.
Aí Paulo diz aos Romanos capítulo 10 e 11 que Israel rejeitou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vou enviar meu filho. Talvez sendo meu filho eles ouçam e me respeitem. Traíram Jesus, venderam Jesus, e condenaram à morte. Veja aqui, para a graça continuar, Jesus foi vendido, foi traído e condenado à morte. Lucas 23, 34. Traído, um para todos, vendido, condenado, machucado, chicoteado. Lucas diz que cravado na cruz, para a glória descer, a graça vir, ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Ele tinha razão de não perdoar. Ele não devia, era inocente. Ele veio trazer amor e trazer paz. Era o projeto da graça. Foi traído, vendido e condenado à morte, e morte de cruz. E ele abre os braços e diz: Pai, perdoa. Mateus diz que a decisão era dele. Meio-dia, escuridão, e meio-dia para frente até as 3 horas, Deus não era com ele. A Bíblia diz que ele ficou só. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A decisão é sua. Se quiser desistir, desista. Mas se desistir, a graça não desce. E eles não vêm a você. Ele veio para todos, mas para todos ir para ele, José foi para um, foi para 10. Para os 10 vir para ele, precisou ter perdão. Aí 3 horas da tarde, já tinha perdoado. E ele dá um grito, um clamor: Pai, está feito. O grito foi tão forte que saiu do Gólgota, cruzou o Jardim da Oliveira, entrou no templo, rasgou o véu de alto a baixo. Aí Paulo diz aos romanos, diz aos gentios de Roma, capítulo 11, versículo 25: eu vou dizer um mistério a vocês, para vocês não se acharem presunçosos. Deus endureceu em parte a Israel por um motivo, o qual para vocês gentios entrarem, e até se cumprir a plenitude dos gentios, Israel perdeu a vez. Israel vai ter parado, a vez é de vocês. Enquanto o arrebatamento não vir, quem tem que fazer missão é a igreja. Quem tem que ir é a igreja. Quem tem que ir é a igreja. Três dias em memória. José, 22 anos em memória. Jesus, 3 dias. Terceiro dia. Ele está vivo. Ele volta a viver. Pergunta para quem está ao teu lado: vai dar lugar à razão ou à graça? Isso é mais sério do que o que a gente pensa. Se tu vai ofertar para missões, e lembra, se tem alguma coisa contra o teu irmão, nem da oferta, volta primeiro. Reconcilia-te com ele.
E depois vem a frase mais importante dentre todas do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas. Aí ele diz: só perdoa se você perdoar quem lhe ofendeu. Eles tinham razão, abriram mão da razão para a graça descer. A graça escandaliza. Fique de pé, por gentileza. Ei, missionária, missionária, se você pode, vira para esse crente que está do teu lado aí, se for íntimo do mesmo sexo. Se você puder, me ajuda aqui, pastor, com todo respeito ao pastor Juliano. Pastor Peter, que bom lhe rever. Olha para ele aí, olha para ela assim como eu estou com o pastor Juliano. Eu gosto de pregar com a igreja no final. Olha para ela e diga: não quero nem saber como você começou os Gideões. Quero saber como você vai sair dele, com a razão ou dando de lugar à graça. Diga: vou sair daqui e já vou correr para me reconciliar com quem me ofendeu ou com quem eu ofendi, e vou dizer a ele: a partir de hoje eu vou te amar mais do que nunca te amei. É a graça, é a graça, é a graça. Deixa a graça descer, deixa a graça te tomar. Esquece a razão e dá lugar à graça. É hora de reconciliarmos. É hora de esquecermos as nossas razões e buscar quem nos ofendeu. É hora de esquecermos os nossos direitos e buscarmos quem nos vendeu, quem nos traiu, e até quem fez reunião fúnebre para nós. Olha para quem está ao teu lado aí para concluir e diga para ele: a partir desse congresso, se tu encontrar quem me ofendeu, dá um recadinho a ele. Diga a ele que eu estou vivo. Eu estou vivo, Julinho. Eu estou vivo. I get a good revelation. I break a shandarava. If you get rest, I break a shantivi. I break a break a shar. I break shave. I remind you that Shajarai. I glide a shantivi behold. I like Shashia. É eu que falo nesta noite. O meu espírito está falando com muita gente. Muitos que estão nesse lugar tem que procurar o seu semelhante para perdoar. Eu exijo isso nesta noite. Eu falo nesta noite. A minha mensagem é para você que está me ouvindo. Eu trouxe uma mensagem revelada usando o meu filho nesta noite. Saiba que é eu que falo e existe o perdão. Assim diz o Senhor.
história do projeto. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas do projeto. O projeto está vivo. O projeto está vivo. O projeto está vivo. A primeira vida para retornar. Se você trouxe alguém não crente, traz ele aqui. Chama ele. Diga: aqui na cruz o perdão foi dado e a graça veio, e agora todos têm que ir a ele, porque sem ele ninguém chega ao Pai. A primeira vida que porventura esteja aqui, o primeiro filho afastado que porventura chegou aqui, venha, saia do seu lugar, venha. Vem, filha, vem, filho. Ele abriu mão do seu direito por conta de você, por conta de nós. A primeira vida está vindo. Está vindo os bagaços. Mas vem. Pode chorar. A segunda vida está vindo. A terceira vida está vindo. A quarta vida está vindo. Me ajuda aí. Saia do seu lugar. Jesus abriu mão do seu direito, da sua razão, para te dar direito, acesso à graça. Então venha às pressas. Ajuda a igreja, ajuda, vai trazendo, está chegando, vai trazendo. Ei filho, ei filha, é hora, sai do teu lugar e vem, é hora, está vindo, venha filha, vai trazendo. Rompa o corredor na minha direita, abre o corredor, venha no centro, na esquerda, traz, vai trazendo, venha filha, venha filha. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo na concupiscência deste mundo, vivendo sem Deus, sem paz. Mas Deus, pelo seu infinito amor, nos ressuscitou com Cristo Jesus. Pela graça sois salvo, pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é presente de Deus. Aproveita o presente, o dom da graça. Venha filha. A graça escandaliza. Só a graça cantora coloca 2 negros nos Gideões. É a graça. Me diziam: você nunca vai sair do interiorzinho. É pobre, é preto e é analfabeto. Olha o que é que a graça faz. Estou vivo. Venha, venha. As almas estão chegando, estão sendo renovadas. Você que não é batizado, você que precisa de renovo, levanta a tua mão direita aí no meio da multidão, coloca ela no ombro de quem está ao teu lado e diz a ele:
Continue vindo, continue. Tem mais pessoas. Deus está falando nesta noite. Você ainda que está lá fora, vem nesta noite. Deus também está pedindo, exigindo perdão. Que é a graça, que é a graça, que é a manifestação da graça perdoa, que é a manifestação da graça perdoa. Quem sabe se você nesta noite tem alguma mágoa, algum sentimento de culpa, vem aqui à frente agora, nós vamos orar e você vai sair daqui. Comandará bagachanda, você vai sair daqui diferente, com graça, com força, com ânimo, com coragem, para poder perdoar. Vem até aqui à frente, isso. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Tem muita gente, pastor, tem muita gente, Deus. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Você precisa de graça, você precisa de força, você precisa de poder, você precisa de autoridade. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Alguns pastores desçam lá, alguns pastores, pastor Calinho, alguns pastores desçam lá, por gentileza. O Garamandagarabagaça. Vem, bem-vindo, bem-vindo. Você que está lá fora, você que está ouvindo nesta noite, Deus está falando com você. Você que está nos ouvindo pela internet, é um momento de perdão, é um momento de reconciliação. Você que precisa liberar perdão para que você seja cheio, mudado da parte de Deus. Venha, está vindo, venha, 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 venha mesmo, venha. É o momento de Deus, venha, venha. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma ali, pastor Silas, bota ali. Ali, aleluia, aleluia, venha, 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 sai do teu lugar, vem, vem, aleluia, mandarabaga, missionários, desce ali, no meio deste povo, e vamos abençoar este povo, aleluia, glória, 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 oh, amor. Está vindo, meus irmãos, está vindo, aleluia, está vindo. A mensagem veio do céu, aleluia. A mensagem foi revelada, veio do céu. Deus está exigindo perdão. A graça é abundante, mas precisa um reconhecimento. Não é a razão, mas é a graça. Não é a razão, aqui ninguém tem razão, porque a graça é superior, aleluia. Venha, isto, vai vindo, tem mais pessoas, vem à frente, tem mais pessoas, aproveite esse momento para você vir aqui receber a graça, receber poder, para você saber perdoar, reconhecer o seu estado, buscar a misericórdia. Vem vindo, tem tantas pessoas, irmãos, aleluia, aleluia. Deus está dizendo que é preciso reconhecimento. Nenhum de nós temos razão, a razão é dele, é ele que é o dono, aleluia. E a manifestação, a misericórdia dele só acontece quando nós dobramos, quando nós reconhecemos e quando nós buscamos a misericórdia dele. Oh, é o momento de Deus na tua vida. Vem, você que está lá fora, vem, Deus está falando. Vem, ao mover de Deus forte. Oh, grava séria, oh glória, oh glória, oh glória. Vem mais pessoas. Deus está exigindo. Olha, você vai sair daqui, você vai voltar para casa, e você vai pedir perdão, esposo para esposa, para filho, para vizinho, para um colega de trabalho, para uma colega da faculdade, do estudo. Você precisa para encontrar a graça abundar a tua vida, encharcar a tua alma, mudar o teu instinto, é a graça. Urabacaçandará. Ah, pastor, eu tenho razão. Não, a razão é dele, a razão é dele, a razão é dele, a razão é dele, a razão é dele. Ninguém tem razão, a razão é do Senhor, aleluia, aleluia. O nosso instinto é ruim,
O nosso instinto é mau. Aleluia. O nosso instinto, a nossa natureza é mau, mas aquele que veio sobre nós, a graça abundou, superabundou a graça. Deixa a graça superabundar a tua vida. Vem, aleluia. Está caindo. Deus está com uma manifestação de graça, pastor, nesta noite, que ao colocar a mão, as pessoas estão caindo. É a unção, é a graça de Deus que está inundando agora as pessoas. Aleluia. Eu quero que você venha à frente, meus irmãos. Vem mais para frente aqui, vem mais para frente. Ah, pastor, não. Deus está me dizendo que esta mensagem veio do céu. Aleluia. Larabacachanda. Aleluia. Deus está trazendo cura nesta noite. Cura emocional. Cura emocional Deus está trazendo. Alamã, turicamassé. Cura emocional. Aleluia. Deus está lavando pessoas dessa noite. Alamandou. Sorocamandarabagá. Vem à frente, nós vamos. Aleluia. 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 Levante as tuas mãos aqui para o povo. Aleluia. Aleluia.